Deus. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede esta noite. Também te digo que sinto o peso da responsabilidade muito grande. Até tirei o blazer para ficar um pouquinho mais leve. Estava muito pesado nas minhas costas. Louvado seja Deus. Trazer a palavra do Senhor, e nessas circunstâncias é bem difícil. Ensinar a palavra do Senhor requer de quem está fazendo isso uma dedicação em oração, em leitura da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu peço que você aí me ajude, no nome de Jesus. O Isaías ainda jogou mais responsabilidade aí nas minhas costas. Vai ficar mais fácil, né, Isaías? Aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos que compareceram nesta noite. Estive orando a Deus, amados, pedindo que o Senhor me desse um assunto pelo qual nós estivéssemos tratando. Eu queria falar sobre algo em específico. Talvez falar sobre oração, talvez falar sobre, sei lá, dons, né? E lendo a Bíblia, o Senhor me deu um texto totalmente diferente daquilo pela qual eu pretendia compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu vou aqui, ou nós vamos aqui juntos aprender com relação à história de um rei. Louvado seja Deus. Uma pessoa que foi rei em Israel, engrandecido seja o nome do Senhor, que reinou em Israel e foi bem conhecido, né? Bem conhecido. Não foi o rei Davi, não foi o rei Salomão, louvado seja Deus. Veio depois destes, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, amados, louvado seja Deus, ele foi usado poderosamente por Deus para a restauração, para restaurar o culto ao Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vamos, nesta noite, falar um pouco sobre restauração. O rei Ezequias, o nome do rei Ezequias, em hebraico, significa Deus fortalece, né? Louvado seja Deus, Deus fortalece. E para fazer restauração, Deus tem que fortalecer mesmo, irmãos. Louvado seja Deus, porque se Deus não fortalecer, o homem não tem coragem de restaurar. Amém? Então Deus levantou o rei Ezequias para uma restauração ao culto ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá para o livro de Crônicas. Louvado seja Deus. Segunda Crônicas, capítulo de número 28, 29. Louvado seja Deus. Ezequias estabelece o culto. Louvado seja Deus. Ezequias, capítulo de número 29. Nós vamos discorrer sobre os versículos aí. Louvado seja Deus. Eu quero lhe pedir que quando você tiver uma dúvida, você levante a sua mão, faça a sua pergunta, e nós vamos estar aprendendo junto aqui nessa noite. Louvado seja Deus. E quando eu fizer perguntas, eu quero pedir que você também se manifeste para respondê-las. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aprender juntos nessa noite com reverência à palavra do Senhor. Eu vou dar só um pano de fundo aqui para que os irmãos entendam o que acontecia na época. A época acontecia o seguinte, amados. Louvado seja Deus. O rei Ezequias era filho de um rei por nome de Acás. Louvado seja Deus. O rei Acás era um rei que reinou sobre Judá, porque agora Israel estava dividido, 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. Louvado seja Deus. Por causa dos pecados de Salomão, o Senhor disse que iria dividir o reino, ia deixar a descendência de Salomão apenas com 2 reinos. Louvado seja Deus. Apenas com 2 cidades, que era Judá e Benjamim. Louvado seja Deus. Então estava dividido o reino. Então o rei Acás reinava sobre Israel, sobre Judá, melhor dizendo. Louvado seja Deus. E o rei Acás, que era pai do rei Ezequias, era um rei desobediente. Ele não obedecia à vontade do Senhor. Era muito comum naquela época em Israel, o rei que sucedia o outro rei, ele fazia aquilo que ele bem entendia. Ele achava que ele não precisava de Deus para governar, dependendo do rei.
Louvado seja Deus. E o rei Acaz foi um desses reis que achava que não precisava de Deus. Ele não era dependente de Deus. Tanto achava isso que ele tomou uma das atitudes mais drásticas que a história da Bíblia conta. A Bíblia diz que ele trancou a porta do templo para que ninguém entrasse mais, para que nenhum dos moradores de Judá entrasse dentro do templo para adorar ao Senhor. Ele fechou a porta do templo. O que ele fez para que o povo de Judá adorasse ao Senhor? Ele levantou, louvado seja Deus, altares nas montanhas, nos montes de Baal, altares de Acera, de outros deuses, para que o povo de Judá viesse adorar ao Senhor. Tão terrível foi o governo do rei Acaz. Então ele fecha a porta do templo. Louvado seja Deus. As pessoas necessitavam buscar ao Senhor, mas aí chegavam, o templo estava com as suas portas fechadas, porque ele não queria que as pessoas adorassem ao Senhor. O seu filho, o rei Ezequias, então, o rei Acaz morre, e o rei Ezequias vem sucedendo. E quando o rei Ezequias sucede o seu pai, uma das primeiras coisas que ele faz, louvado seja Deus, é reabrir as portas do templo. Ele começa uma reforma dentro de Judá. Ele começa uma reforma no culto ao Senhor. Louvado seja Deus. O culto ao Senhor precisava ser reformado. A Bíblia diz que ele faz o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Vamos ver. 29. Tinha Ezequias 25 anos, segundo a Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Em 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, já no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque as portas estavam fechadas. A adoração estava em decadência. Ninguém adorava mais dentro do templo. Louvado seja Deus. E abrir as portas, louvado seja Deus, da casa do Senhor, eu vejo como abrir oportunidades. Louvado seja Deus. Porta da igreja aberta é porta de oportunidade aberta para que as pessoas entrem e recebam de Deus, louvado seja Deus, aquilo que necessitam e precisam para as suas vidas. Amém? Eu gostaria que alguém abrisse as suas Bíblias aí. Nós vamos andar pela Bíblia bastante, nós vamos discorrer sobre alguns livros da Bíblia aí. Você que gosta de ler a Bíblia, de entender alguns versículos, vai ser interessante esse culto para você. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 9. Louvado seja Deus. Deixa a sua Bíblia aí marcada em 2 Crônicas 29. Vamos lá para 1 Coríntios 16, versículo 9. 1 Coríntios 16, 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 16, 9. Louvado seja Deus. Quem achou pode ler. Porque se abriu para mim uma porta ampla e ampla, e há muitos adversários. Aleluia. Porque, Uma porta grande. pode ler de novo aí. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Louvado seja Deus. Alguém entende alguma coisa com isso aí? Se alguém entender, dá a sua opinião sobre o texto. Louvado seja Deus. Alguém entende, quer falar alguma coisa sobre o versículo? Porque uma grande porta se me abriu, isso é Paulo falando. Uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. Tá fácil, irmãos. Meu Deus, tá fácil. Ora,
dizendo que ele está em Coríntios e tem uma porta grande e eficaz aberta para ele. Que porta é essa? Porta para ele pregar o Evangelho. E quando essas portas são abertas para ele pregar o Evangelho, louvado seja Deus, os opositores virão. Ele recebe grande oposição. Por quê? Porque ele achou a porta aberta, achou uma oportunidade para pregar o Evangelho e, consequentemente, os opositores irão surgir. Louvado seja Deus. A porta da igreja aberta, a porta da congregação aberta, louvado seja Deus, para que a palavra do Senhor venha a ser pregada, venha a ser levada às nações, louvado seja Deus. Levanta-se também, suscita-se também opositores contra a vida daqueles que se propõem a fazer a vontade do Senhor. Todos aqueles que abrem as portas do seu coração para fazer a vontade do Senhor, eles terão contra as suas vidas o quê? O quê? Perseguições, adversários, louvado seja Deus. As adversidades virão quando as portas se abrem. As barreiras, louvado seja Deus. Então Ezequias, quando ele coloca na sua mente, eu preciso abrir as portas da casa do Senhor, louvado seja Deus, ele fala, eu preciso abrir a oportunidade para que as pessoas adorem ao Senhor. Mas a oposição virá contra a vida de Ezequias, e nós vamos ver lá na frente. Louvado seja Deus como virá. Então, porta aberta, amados, é oportunidade. Oportunidade. A porta do templo foi aberta. Louvado seja Deus. Só a porta do templo é aberta? Só uma porta é aberta? As oportunidades são apenas uma? São só para fazer coisas boas? Ou as oportunidades são também para fazer coisas ruins? Vai da pessoa? Da intenção da pessoa. A Bíblia fala de duas portas. De duas portas abertas. Duas portas abertas. Louvado seja Deus. E você tem livre acesso para entrar por qualquer uma das duas portas. Quais são essas portas que a Bíblia fala? A larga e a estreita. Louvado seja Deus. Duas portas. Lá em Mateus 7, 13 e 14. Duas portas. A estreita e a larga. As oportunidades então são boas e são ruins. Mateus 7, 13 e 14. Quem achou ler? Entrar pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mais estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Louvado seja Deus. Duas portas, duas oportunidades. A porta larga, louvado seja Deus, de espaçoso caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Por que muitos entram pela porta larga? Mais fácil. Facilidades. Porque as pessoas querem o quê? Conforto. A porta estreita, falta de compromisso. Quem entra pela porta larga, louvado seja Deus, não quer compromisso. Boa, João Paulo. Louvado seja Deus. E quem entra pela porta estreita? Tem que estar disposto a renunciar a algumas coisas.
abrir mão de algumas coisas. Porque nós vamos aprender com Ezequias que adorar ao Senhor, irmãos, adorar ao Senhor requer reverência. Louvado seja Deus. É um privilégio, eu gosto de falar isso, você está aqui dentro da congregação, sentado numa cadeira. É um privilégio eu me sentar aqui onde eu estou sentado. Na época do rei Ezequias, isso era impossível acontecer, não podia. Somente o sumo sacerdote entrava dentro da congregação. Os crentes ficavam aonde? Lá fora do templo. Imagine a igreja evangélica Povo Livre. Fora da igreja havia uma cerca de 10 metros de distância da igreja, ao redor da igreja, 10 metros. Os crentes ficavam para lá da cerca. 10 metros, 15 metros distante deste lugar que eu estou aqui. Adoravam à distância. Somos hoje privilegiados de estarmos aqui dentro. E somos privilegiados por causa daquilo que o nosso irmão Adriano leu nessa noite. Um amigo maior do que um irmão, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. Aleluia. Então nós temos um privilégio de estar aqui dentro nessa noite. Louvado seja Deus. Então as portas são oportunidades. Oportunidades boas e oportunidades ruins. Louvado seja Deus. Ezequias estava restaurando o culto, então ele estava abrindo oportunidades boas para que o povo entrasse dentro da congregação e adorasse ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele estava restaurando. E restaurar leva o quê? Tempo. Restaurar requer o quê? Quando se restaura, irmãos? Trabalho. Reparou, né? Reparou. Perseverança. Trabalho. Restaurar requer o quê? Pode falar, cristão. Tempo, dinheiro. Investimento. Louvado seja Deus. Então restaurar requer esforço. Acima de tudo, esforço e perseverança. E coragem. E coragem. Louvado seja Deus. Coragem. A partir do momento que as portas estiverem abertas, o adversário, ele vai fazer de tudo para fechar de novo. Louvado seja Deus. Porque ele não se alegra com uma porta aberta para o nome de Jesus ser adorado. Então tudo que ele puder fazer para fechar as portas, ele vai fazer. Tudo que ele puder implantar para que as portas venham ser fechadas, ele vai fazer. Ele estava pulando de alegria quando as portas estavam fechadas com o rei Acás. Ele estava feliz, o sonho de Satanás estava concretizado com o rei Acás. O rei Ezequias veio, abriu as portas agora. Louvado seja Deus. O adversário está furioso. Uma porta grande e eficaz me abriu, e por isso grandes opositores vão surgir. E vão surgir grandes opositores. Mas o importante é o que a Bíblia diz acerca das nossas vidas. A Bíblia diz, ou o Senhor Jesus disse para Pedro: ei Pedro, louvado seja Deus, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a minha igreja. Louvado seja Deus. As portas do inferno, louvado seja Deus, não vão prevalecer contra as portas da igreja aberta. Então nós temos confiança. Glória a Deus, Louvado seja aleluia. Deus. De abrirmos as portas do nosso coração para adorarmos ao Senhor nas maiores alturas. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá para Crônicas. Pode falar. Quando fala assim em Mateus sobre as duas portas, né? Que tem a porta estreita e a porta larga. Isso significa que elas estão uma do lado da outra ou não? Uma do lado da outra? Não necessariamente.
uma do lado da outra. É simbólica essas portas, né? Isso é simbólico. Muito bem. Andam junto ou elas vão separadamente? Oi? As duas andam junto ou não? Se elas andam juntas, talvez andem uma próxima da outra. Você tem alguma opinião sobre as portas aí? Foi falado de portas e foi falado assim, que depende do ponto de vista da pessoa, depende da intenção da pessoa, né? Então, ou seja, eu acredito que quando uma porta é aberta, eu posso fazer tanto bem quanto mal. Sim. Então eu acredito que as duas portas andam juntas. Sim. Depende do que a pessoa vai fazer. Se a pessoa fazer algo bom, ela entrou pela porta, boa. Se ela fez algo ruim, ela está pela larga. Sim ou não? O Isaías quer falar. Eu acho. Por exemplo, usando a Bíblia, né? Com a Bíblia nós podemos fazer algo bom, entrando pela porta estreita. E tem gente que usa a mesma Bíblia e entra pela porta larga. Pode falar aí, Pedro. Eu acho que a gente tem livre acesso durante a qualquer tempo para as duas portas. A gente tanto pode caminhar agora pela porta estreita, de repente pode virar as costas e já está caminhando pela porta larga. Então, ela não está perto nem longe, ela está à disposição do que quiser. Eu acho. Tem alguém que fala uma coisa sobre as portas aí? Apocalipse 3:8 fala, Jesus fala, conheço as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta ao qual ninguém pode fechar. Mesmo, como o irmão já falou, né? Mesmo nessa porta estreita que Jesus abriu para a gente, está entrando, é mediante as nossas obras que nós vamos permanecer nela até o fim. Mas eu também concordo assim, ele colocou a porta na nossa frente, ele não colocou nós dentro da porta, nós entramos por esquerda. Por isso que tem uma livre-arbítrio. Como você escolhe, é uma escolha sua. Então eu continuo ela andando junto. Se você não entrar pela esquerda, você já está na larga. Tá, uma atrás da outra, ou não? Elas não podem andar juntas, você tem que escolher uma ou outra, você não pode estar nas duas. Então, mas mesmo você dentro da porta estreita, é mediante a obra, é as obras. Vai ter vigília hoje. Isso queria ver que ele começar a fazer as obras más. Isso é onde está. Deixar o povo debatendo. Vamos falar um por vez, senão ninguém entende. Não, por exemplo, eu entendi assim, como se a porta estreita fosse a igreja, né? Você tem que ter reverência, você tem que se, tirar alguns hábitos seus, mudar. Mas dentro dessa porta estreita tem o largo, que são as pessoas que ainda não estão fazendo aquilo. Tá, mas não tá de coração. Isso mesmo. Então anda junto as Eu portas. penso assim, tem um joio Vai e na tem um trigo. pessoa, O trigo é o quê? né? E o joio é o quê? O joio é aquelas pessoas que não concordam com nada dentro da igreja. Mas pode arrancar o joio? Não, tem que continuar. Por quê? Nada pra Mas tá se falando de porta, não é de joio. Ó, será que Deus, se ele tirar a porta larga do lado da porta estreita, será que não acontece algo? As duas andam junto ou não? O irmão falou, a irmã falou, e a gente está falando também dessa porta, a porta que anda uma do lado da outra, eu vi agora os irmãos falando, a porta larga dentro da estreita. A pessoa entra pela porta estreita e lá dentro ele faz a porta larga para ele mesmo faz a Tá. porta. Bom, isso não é a pessoa, isso é negligência. Para mim isso é a pessoa ser negligente. Ela entrou pela porta estreita, recebe a palavra do Senhor, mas não aceita e faz as coisas do jeito dela. Isso é negligência, não tem nada a ver com porta larga. Isso é a pessoa ser negligente. Na verdade, ela nunca entrou pela porta estreita. Também, mas isso as duas portas são simbólicas. Figura de linguagem. As duas portas são figuras de linguagem. São dois caminhos. Ela São, só é simpatizante da porta estreita. digamos que sim. São dois caminhos, dois acessos.
Aqueles que estão pela porta estreita, aqueles que entram pela porta estreita, entram para agradar a Deus. Aqueles que entram pela porta larga, louvado seja Deus, entram para o desagradar. Que é agradar a si mesmo. Mas então, elas estão uma do lado da outra ou não? Ele ficou com esse- A Bíblia não me diz se ela está uma do lado da outra, amado. Eu não posso te responder se ela está uma do lado da outra. Louvado seja Deus. A Bíblia não diz se ela está uma do lado da outra. É um mistério que só vai ser revelado quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Agora que Amém? revela. Aleluia. Então vamos lá. Então o que ele fez primeiro? Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Reparou as portas. Louvado seja Deus. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora, e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Amém? Ele trouxe sacerdotes e levitas. Foi? 2 Crônicas 29, 4 e 5, que eu acabei de ler. Então ele trouxe os sacerdotes e os levitas. Por quê? Porque os sacerdotes e os levitas não se consagravam mais. Tinham abandonado. A casa do Senhor estava fechada, eles tinham abandonado a casa do Senhor. Então ele trouxe os sacerdotes e os levitas. Quem sabe o que é ser sacerdote e quem sabe o que é ser levita? Diga, fale. Qual é a função do sacerdote? Ou qual era a função do sacerdote e qual era a função do levita? Isso é básico cristão. O sacerdote, ele apresentava o sacrifício Vai fazer expiação dos nossos pecados. e o levita dava da... Eles iam na frente, os levitas iam na frente cantando vários sacerdotes. Pode falar, gente. O levita cuidava da casa do Senhor? Mais ou menos? E aí, quem tem mais alguma opinião sobre sacerdotes e levitas quer falar? Os levitas, na verdade, eles levavam a adoração ao Senhor. Eram responsáveis por levar a adoração segundo os nomes. Louvado seja Deus. Segundo a irmã Karine, os sacerdotes eram responsáveis pela expiação dos pecados. O que é a expiação dos pecados? E orar pelo povo, né? Falar com Deus no acesso. Pagar? Expiação é... Expiação é o sangue, né? Sim. Sim. Bom, expiação, o que o sacerdote fazia? Para as pessoas chegarem até a congregação, chegarem até a tenda da congregação, Recebia o sacrifício, né? Recebia as ofertas, o que precisava fazer? Trazia-se um bode. E aí ele matava um bode pelos pecados dele e pelos pecados da congregação. Se ele não fizesse isso, ele não podia entrar dentro do templo. De forma nenhuma ele podia entrar dentro da igreja, dentro da congregação. Ele tinha que fazer esse ritual todas as vezes que ele fosse entrar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E os levitas ajudavam os sacerdotes de diversas maneiras. Como, Josiclé? Dizia louvando ao Senhor para que os demônios caíssem, para expulsar os demônios e tocando adultos, harpas. Não necessariamente. Não necessariamente. como diácono. Sim, talvez como diácono. Como diácono. Por exemplo, o sacerdote ia matar o bode. Então o levita vinha lá com a faquinha, vinha com o bode na mão, o sacerdote só tinha o trabalho de pegar a faquinha da mão do levita e imolar o sacrifício, a vítima, como era chamada aqui, né? Louvado seja Deus. E também
o levita tinha a responsabilidade de tocar os instrumentos no momento do culto, no momento da adoração. No momento em que eles estavam adorando, os levitas então tinham que tocar os instrumentos para que fosse feita a oferta. Enquanto estava lá simulando, o levita estava tocando, estava entoando louvores ao Senhor. Então era importante essas duas funções, sacerdotes e levitas. Hoje, nos nossos dias, é a pergunta: ainda há sacerdotes? Sim ou não? Aqueles que intercedem, né? Como se fosse um pastor. A pergunta é: há sacerdotes ou não? Há? Quem concorda que há? E quem concorda que não há? Tem alguém que acha que não há? Eu acredito que em Israel ainda sim. Aleluia. Só em Israel? Só em Israel, mano? Só Israel sacerdote. Sacerdote só em Israel, você acredita? Agora são outros nomes, né? Agora. Ah. Bom, os nomes acreditam que só em Israel. Aqui no Brasil há sacerdotes, irmão? Os crentes respondem sim, mas meio assim. Sim. Acha que sim? Acho. Acha teologia? Eu acho que tem muita gente que paga o preço pela igreja. Sim, Mas são outros nomes. Bom, naquela época o sacerdote, então, ele apresentava o sacrifício a Deus para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados. Vamos ver a Bíblia? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Qual tribo que era dos sacerdotes? Tribo de Levi. Boa pergunta. E dos levitas? Tribo de Levi. Hã? Os levitas. Não entendi. Os levitas, qual tribo? E os levitas, que tribo que eles eram? Eles eram da tribo de Israel, do povo de Israel, filho de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Pode perguntar. Você falou que o sacerdote é o que fazia o sacrifício, né? Sim. Mas aí depois Jesus veio, então já não precisou mais fazer esse sacrifício, então não tem mais sacerdote. Porque depois que Deus veio e matou na cruz, não precisava mais ter sacrifício, porque era pela graça, não é? Nos libertou dessa obrigação de ter que sacrificar um animal igual era antigamente. Quando você cometia um pecado, tinha que lá sacrificar, não é? Não sei. dessa forma aí. Muito boa a sua colocação. Ela viu bastante. Muito boa a sua colocação. Eu acho. Muito boa a sua colocação. Dessa forma, nesse sentido, não existe mais sacerdote nesse sentido. Nesse sentido. De oferecer o sacrifício. Não há mais a necessidade, como a Ariana bem nos ensinou aí. Jesus morreu na cruz do Calvário e foi suficiente o sacrifício dele. Não precisa mais de matar galinha, de nada disso. Nada bode preto na cachoeira, na mata, em lugar nenhum. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre sacerdócio hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. 1 Pedro 2, 5 e 9. Aquele que achar, lê e explica. Ela vai falar depois, né? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 9. Eu nem achei aqui ainda. Vou achar. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não, explicar não. Explica. Lê de novo. Vós também, como pedras vivas,
sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí, quem quer falar sobre isso? Quer ler o 9? Vamos ler o 9. Lê o 9 aí também. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, nós somos sacerdotes. Glória a Deus, Nós aleluia. devemos sacrificar, orar. Aleluia. Decidir pelas Nós somos sacerdotes. Aleluia. Mas, em que sentido? E o sacrifício no dia de hoje, eu acredito que seja orarmos um pelo outro, né? Tá em Sacrificar em obediência, Bom, oração. aqui, ó, capítulo 2, versículo 5. Somos sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Bom, quais são os sacrifícios espirituais que Deus aceita de nossas vidas? Jejum, Oração. obediência, oração, Caridade. caridade, Ajudar o próximo. ajudar o próximo, Isso aí é caridade. amor, Obediência. como? Obediência, humildade, Aleluia. caráter. Bom, irmãos, Verdade. os sacrifícios são muitos. São muitos. A gente, então, louvado seja Deus, continuamos sendo sacerdotes. Unidos agora em um sumo sacerdote. Qual é a função do sacerdote hoje? Hoje. Bom, reconhecer que acima de nós há um sumo sacerdote. Aquilo que a Ariane reconheceu. Há um sumo sacerdote. A igreja, louvado seja Deus, ela tem um sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote da igreja? Jesus. Jesus. O sumo sacerdote hoje não é mais o líder da igreja, não é mais o líder da congregação. O sumo sacerdote é Jesus. Hebreus 7, 26. Eu vou ler aqui bem rápido. Olha o que diz Hebreus 7, 26. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isso fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, não há mais a necessidade de sumo sacerdote, porque já temos Jesus Cristo de Nazaré, que é o sumo sacerdote da igreja. E nós continuamos sendo sacerdotes, com a função de interceder pelos nossos irmãos e por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A igreja herdou esta função. A igreja é obrigada, louvado seja Deus, a interceder por aqueles que estão no pecado, para que essas pessoas aceitem a Jesus e venham até Jesus. Então, Ezequias convocou os sacerdotes a se consagrarem, a voltarem a fazer aquilo que eles faziam anteriormente. Eles precisavam voltar a conduzir o povo à adoração a Deus. O sacerdote tinha a obrigação de ensinar as crianças, ensinar os seus filhos, para que novamente a presença do Senhor se manifestasse no templo. O Jonas quer falar. Fala aí, Jonas. Eu perguntei assim, de qual tribo que eram os sacerdotes levitas, né? Eles eram da tribo de Levi, correto? Sim. E como era separado, não será tudo da mesma tribo, como era separado sacerdote e levita? Boa pergunta. Vai nos ensinar agora. Pode discorrer sobre o assunto. Vou fazer uma pergunta.
Sim. Então eu creio que os levitas são oriundos da família de Jedutum. Ao colocar aqui os levitas purificam no tempo, você vê que fala dele. Fala de Jedutum. Aham. Eu vi. Não sabe? Eu esqueci, faz muito tempo que eu ouvi isso, mas eu esqueci, eu pensei que você lembrava. Ah, tá certo. Só fiz a pergunta para eu lembrar. Você perguntou só para pregar o preleitor, né? Faz muito tempo que Louvado seja Deus. Bom, os levitas, eu sei que os levitas dentro da tribo de Levi, eles eram separados em 3 ordens. Os coatitas, os meraritas e a outra eu não lembro. Mas eram 3 ordens dentro da tribo de Levi. E cada uma, os coatitas tinham a função de fazer, por exemplo, de ajudar no sacrifício. Os meraritas tinham a função de louvar, de tocar harpas, instrumentos. E tem uma outra aqui que eu não lembro. Mas os levitas eram separados entre eles nessas 3 funções. Os coatitas, os meraritas e uma outra função que agora me falha a memória. Mas cada uma dessas funções, os coatitas, por exemplo, eles ajudavam para acender as lâmpadas dentro do templo. Os coatitas tocavam instrumentos. Então cada um dessas funções dentro da tribo de Levi, cada um fazia algumas coisas. Louvado seja Deus. Amém? Alguma dúvida mais sobre os levitas? Porque eu já vou passar para frente dos levitas. Os levitas podem ajudar como? Como que os levitas podem ajudar hoje? Bom, os levitas hoje, eles são responsáveis especificamente pelo louvor, para levar a Deus em oração, né? Tocar os instrumentos na casa do Senhor, adorarem ao Senhor com seus louvores. Só isso. Seria também o diácono ajudar na casa do Senhor? Não especificamente. Hoje não. Hoje não mais. E hoje em dia todos são levitas? Se todos são levitas? A pergunta é boa. E aí, hoje em dia, todos são levitas? Todos são sacerdotes? Porque necessariamente a Bíblia fala que todos que têm fôlego louvam o Senhor, né? Mas achamos que todos que têm fôlego louvam o Senhor, mas a gente achamos que louvar ao Senhor é só no microfone, mas não é só no microfone. Se você está ali, você está louvando, você tem fôlego, você está louvando da mesma forma. E hoje em dia nós achamos que todo mundo é levita, todo mundo canta. Na verdade, eu penso assim, ó, os levitas, eles, na casa de Deus, eles trazem uma importância de trazer a presença de Deus. Isso. Ou seja, eles têm que fazer, porque são levitas, eles têm que fazer com que Deus venha habitar no templo. Verdade, concordo. É uma oração. Há uma diferença. Ele tem assim, uma certa responsabilidade entre o louvor dele, a adoração, trazer a presença de Deus. Fazer com que o louvor dele chegue até o trono de Deus. É a diferença do levita E do cantor, né? fazer curso, cantar bonito. Uou, calma aí. A diferença entre o levita e o cantor. E aí? Realmente é uma diferença. É diferente você louvar e cantar. Cantar, as pessoas do mundo cantam. Agora, até você louvar. Cantar louva, canta, aí canta, não sei quem canta. Mas louvar a Deus é um legado que só nós temos. Tem uma coisa que é interessante. Separem. A questão de estudar para louvar não é errado. Não é. Porque a intenção é fazer o melhor para quem? Se a intenção é essa, maravilha. Mas se a intenção do levita é tocar bem,
para se aparecer dentro do templo. Se a intenção do levita é louvar para engrandecer o seu próprio nome, está errado. Ou ficar rico, muito bem, Isaías, louvado seja Deus. Ou cobrar 20 mil reais para ir louvar numa congregação. Sim, isso é pouco ainda. Bom, eu gostaria de porque assim, a pessoa começa a cantar na igreja, né? Ela entrou na porta estreita. E aí ela começou a cantar bonito. Cobra 20. Então fala, Fábio, ela está na porta estreita ou numa larga? Na larga, misericórdia. Olha, eu falo que é larga porque a Bíblia diz que de graça receber e de graça dar. Então até quem cobra para vir pregar Mas também é aquela está fora da fronteira Bíblia. aí, lá, então vai. Sim, por quê? Porque a pessoa aí mudou o rumo. Ela mudou o rumo. O pastor José fica revoltado que tem um pregador que está cobrando 15 mil reais para me pregar. Meu Deus. 15 mil reais para pregar. O homem prega, mas 15 mil reais não dá, né? Naquele grande dia, vai entrar no céu? Não. Ó, se o senhor é meu, eu nem arrisco a pôr. Se o senhor é meu, eu nem arrisco a falar nada, mas. Amém? Mas isso não é certo. O que a gente pode afirmar com certeza é que cobrar para fazer a obra do Senhor, como a irmã Karine disse, dá de graça aquilo que de graça recebeste. Você recebeu de graça, você dá de graça, irmã Sandra. E os missionários que diz que vivem da obra? Os missionários que vivem da obra. Em que sentido? Mas ele não deve ser missionário e cobrar. Não, mas isso é o salário dele por 15 mil reais. Misericórdia. Claro. Um salário é o quê? Mas É aí um se salário for assim, ele vive da obra, porque ele vai no banco e vai Então ele não é assalariado. Tem que ver também o que o cantor vai fazer com o dinheiro, né? Talvez ele pode abrir uma obra de caridade, né? Para jovens drogados, ou seja, ajudar hospitais. Tem que ver também. Tem esses levitas também que ele ganha o dinheiro, mas com certeza ele faz a caridade e ajuda o seu próximo, né? Tem uns que não, ele pensa realmente em comprar casa, carro, moto, essas coisas. Mas tem também um verdadeiro levita, que ele vai ganhar o dinheiro com o seu CD, mas ele vai ajudar. Número 1, versículo 47, a responsabilidade do levita está falando ali, está bem claro. Leia aí para nós, irmão, por favor. Números 1, 47. Mas incumbe tu os levitas, Deus falando para Moisés, incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Ou seja, eles se acampavam ao redor do tabernáculo. Sim, então a gente vê aí que a funcionalidade dos levitas eram muitas naquela época. Não faziam especificamente, não era só cantar. Não era só cantar. Sim, não era só cantar. E nos nossos dias nós poderíamos também tomar os levitas desta congregação, poderiam tomar isso também como exemplo. Não só cantar. Os levitas podem fazer outras coisas. Muitas outras coisas dentro da casa do Senhor. Os levitas não podem sair para evangelizar? Ô Glória, eis-me aqui. Pode sair para evangelizar. Ou seja, aqueles que louvam, não especificamente vão ficar restritos à igreja para louvar. Não. As funções são diversas. A obra do Senhor é carente, irmãos, é carente. O que significa a palavra levita? Não sei, Jonas. Levitas, não sei. Mas vê aí se você acha alguma coisa, depois você nos fala. Não sei. Mas o que determinou? Por que a tribo de Levi é tão especial, irmão?
levita é porque vem da tribo de Levi. Sim, são descendentes dos levitas. São descendentes de Levi, por isso levitas. Agora eu não sei qual é o significado do nome Levi, mas eles são descendentes da tribo de Levi. O Zé já vai ver lá, não tem internet aí não, Zé? Tem internet não. Bom, então eles vêm da tribo. O que diferencia? Por que os levitas foram escolhidos para essa obra tão especial? Por quê? Quem sabe? Aconteceu um fato que Deus falou assim, não, eu quero essa tribo, os levitas, para a minha adoração, para estarem dentro do templo, para aquilo que é mais precioso, que é adorar ao Senhor. O que aconteceu? Para que Deus falasse assim, é vocês. Quem sabe? Aconteceu alguma coisa lá em Êxodo. Moisés estava no monte, 40 dias com 40 noites de jejum. E quando ele desce, o que está acontecendo? Adoração a quem? A outros deuses, ou mais especificamente a um bezerro. Um bezerro, 40 dias com 40 noites, Moisés no monte, orando em jejum e oração, e aí quando ele desce, o que ele encontra? O povo adorando bezerro, um bezerro. Eles fazem um bezerro. Moisés está muito tempo lá, ele não desce mais. E aí o que Moisés diz? Moisés fica indignado, ele quebra as pedras dos mandamentos que o próprio Deus tinha escrito com o seu dedo lá em cima do monte, ele quebra aquilo, e aí ele diz, quem é pelo Senhor, passai para o meu lado. E aí, todos da tribo de Levi passam para o lado de Moisés. E aí eles perguntam, Moisés, o que você quer que nós fazemos? E Moisés fala para eles, olha, agora vocês peguem as suas espadas e matem todos os seus irmãos que adoraram ao bezerro. E aí a tribo de Levi, sem pensar duas vezes, pega as suas espadas e começam a matar os seus próprios irmãos que adoraram a outros deuses. Ou seja, a tribo de Levi naquele exato momento estava querendo dizer, só há um Deus pela qual nós devemos adorar. Não aceitamos nenhuma adoração a nenhum outro Deus. Só há um Deus em Israel. Naquele momento Deus lá do céu levanta-se do trono e diz, estes eu vou separar para a minha obra. Louvado seja Deus. Ou seja, eles não concordaram com a adoração a outros deuses. Eles não concordaram com a idolatria. E aí Deus então exaltou a tribo de Levi. A tribo de Levi não teve herança. Toda a tribo de Israel teve uma herança. Ganhou lá a sua casa com 2 cômodos, um banheiro e alguma coisinha assim. Mas a tribo de Levi não. O Senhor disse, a herança da tribo de Levi é quem? É o Senhor. A herança da tribo de Levi é servir ao Senhor. Não vai ter o seu sobrado, a sua mansão, mas vai adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Vai fazer de tudo para levar o melhor louvor ao Senhor. Louvado seja Deus. Vai consagrar a sua vida para adorar ao Senhor. Não temos tempo para mais nada. O Isaías quer falar uma última coisa aí? Bem, então, sendo assim, eu acredito que nós somos todos levitas também. Porque assim, eu acredito que Deus que eles fizeram, aquele bezerro. Porque assim, eles tinham vindo eu acho, na minha opinião, eu acho que Deus tinha tirado eles, passado pelo Mar Vermelho e tudo, mas como o católico hoje, por exemplo, ele quer uma coisa, ele quer ver alguma coisa. Ele não, para ele, se ele não puder ver, ele não consegue adorar. Ele imagina que ele está vendo aquela imagem de Jesus, por exemplo, preso na cruz ali, ele acredita que ele está fazendo bem, vendo aquela imagem, adorando, pensando que está adorando Jesus. Só que não está. Eu acredito que eles fizeram da mesma forma. Não sabia o formato de Deus, como que ele era, não sei. Fizeram aquilo lá e falaram assim, esse aqui representa Deus. Como uma representação, mas não adorando aquele bezerro. Aline discorda.
mesmo assim, eles intentaram. E eu, sabe o que mais lindo? É que eles falaram para Arão. Mas aí o bezerro. Aleluia. Arão foi aí pegando os brincos, as correntes das mulheres e foi e fez o bezerro. Mas Arão, ele era uma pessoa já separada por Deus para ajudar Moisés e ele fez isso. Não, quando você vê que ele fez. Não, ele não o poder de Deus. Assim, eu acho que eles achavam que eles estavam sendo bem impressionados. Porque, não, vamos dar o melhor que a gente tem. Vamos fazer, vamos pegar o ouro, que é o melhor que a gente tem. Vamos fazer isso em homenagem a ele. Eles acreditavam que estavam fazendo algo. Agora, uma pessoa católica, se ela se prostra diante de uma estátua, é porque ela não tem conhecimento. É por isso que na Bíblia está escrito, ai daqueles que se dizem padres, porque ensinam erroneamente os meus filhos. Então, os padres vão dar conta para Deus que ele está ensinando, né? Se prostrar, porque eu tenho uma prima que ela é como que fala, ministra na Igreja Católica, e eles falam que eles não adoram a imagem, que eles veneram. A veneração e a adoração, ela mesma são a mesma Mas eles não coisa. tinham conhecimento mesmo. Quem tinha a proximidade, quem tinha como fala a palavra, a intimidade com Deus era Moisés. Eles não tinham. Eles eram violentos mesmo. Viu? Mas eles queriam uma coisa que não, tava com fome e deu carne. Tava com frio, deu uma cola de fogo. Então você tem que falar pra mim, vamos prostar, vamos achar outro Deus, porque esse daí não tá com nada? É demais. Não, mas hoje em dia não tem Eu penso assim, eles vieram do Egito. Lá no Egito também tinha um monte de deuses, faraó mesmo. Ou seja, ele aprendeu essa cultura lá já. Porque o povo veio de Jacó adorar Deus. Foi para o Egito, aprendeu a adorar outras coisas. E lá foi acostumando. Quando ele saiu de lá, voltou a adorar Deus. Deus sumiu, porque Moisés ficou 40 dias do outro lado. Deus sumiu praticamente. Eles precisavam adorar alguém. Então eles voltaram para a cultura do Egito de novo. Fez um instrumento lá. Não, mas eu acredito que eles fizeram aquilo pensando que estavam fazendo em homenagem a que ele tinha tirado esse lado. Amém? Olha só. Há uma tese para essa questão. Uma tese. Tese não é uma coisa afirmativa, é uma tese. Então não é uma tese, é uma hipótese. Uma hipótese, uma hipótese. Esse professor aqui é uma benção. Uma hipótese. Há uma hipótese. Dizem, sugere-se, que na Páscoa, antes deles saírem do Egito, o que fizeram lá? Mataram um cordeiro. Mataram um cordeiro. E aí aspergiram o sangue nas ombreiras da porta. E aí o anjo destruidor passava e quando viu o sangue passava de largo. Então, possivelmente, eles podem terem pensado, nós precisamos de uma figura para adorar. Possivelmente. E aí, eles falavam, bom, nós matamos um cordeiro lá no Egito. Vamos fazer um cordeiro e vamos adorar. Da mesma forma, erraram. Mas não erraram com E maiúsculo, querendo errar, será? Quer falar a última consideração aí, irmãos? Pode falar, irmão. Eu passo a palavra, pode falar. Não pode com o João, né? Fala aí, João. Bom, pode falar, João. Bom, eu boto na questão assim. Eles estavam acostumados com o Egito. Lá é adoração total. Sempre tem uma imagem, sempre tem alguma coisa. Então, simplesmente, eles precisavam, como Moisés já tinha subido, eles falaram assim, vamos fazer alguma coisa para nós adorar. Porque, na verdade, o ser humano nasceu para adoração. Agora, o caminho você que escolhe. Pode estreita ou larga, né? Mas o que eles aprenderam lá no Egito, que eles são politeístas, eles têm vários deuses, Rã, não sei o que, mas a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E por que ele vai precisar de ver uma imagem? Você vê Deus? Não. Mas você vê que não quer. Sim, pé. Ariana. Do meu ponto de vista, eu acho que eles não foram sábios. Por
não foi sábio, foi tolos. Então eles pagaram pelo preço, com a morte. Na verdade, o povo era fanfarrão, porque daí saiu o carnaval, né? Daí que saiu o carnaval, Amém, queridos? Amém? Já. Mas tá errado, tá certo, que você não com dúvida. Bom, tá errado ou certo o que você quer saber? Tudo que eu não entendi. Tá. Vamos concluir então, vamos concluir. Eles adoraram a outro Deus. Eles adoraram o bezerro de ouro. Está errado a adoração à imagem. Está errado. Morreram. Por que eles adoraram? Qual foi a raiz? O que estava na cabecinha deles lá quando eles adoraram? Ninguém sabe. Isso que nós colocamos aqui são hipóteses. Hipóteses. Há pessoas que defendem veementemente. Eles adoravam a imagem eles adoraram o bezerro de ouro porque eles estavam acostumados com a cultura egípcia. Eles passaram 430 anos dentro do Egito, irmãos. Não foi 4 dias. Morreram, nasceram e morreram. Algumas pessoas nasceram e morreram dentro do Egito. Então era cultural, do egípcio. Talvez alguns deles saíram com isso dentro de si. Possivelmente. Agora, o que eu posso afirmar é que eles erraram por adorar o bezerro de ouro. Isso eu posso afirmar com certeza. A adoração a outro Deus, a Bíblia condena. E eles é abominável aos olhos do Senhor. E por isso, eles pagaram com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Entendeu, Ariana? Deu para mais ou menos? Não, Deus testa eles, né? Por isso que Deus Sim, essa. aí para separar os bons dos ruins, porque Deus via que ali tinha gente que não tinha modificado ainda vendo o milagre dele. Então é por isso que ele permitiu que eles deixassem esse tempo todo. Aí foi um cutucando o outro, vamos fazer isso. Aí aqueles que não estavam na presença, não tinham, viu os milagres, e mesmo assim não esperou o tempo certo, que era o cara voltar. Moisés voltar. O cara aí em questão é Moisés. Moisés. Eu fico perguntando, Moisés, né? Então, essa posição da Ariana é perfeita, Ariana, é verdade. Eles não esperaram Moisés descer, entendeu? Eles tinham que esperar. Deus estava provando eles também. É uma prova de Deus. O que ela está falando é uma verdade. É uma verdade. porque o povo começou a ficar fechado, porque Moisés não voltava. O que eles acharam? Eles acharam que Moisés tinha morrido lá no monte. Então, já que Moisés morreu, vamos fazer o Deus pra gente. É bíblico. Eles já estavam com saudade já da comida, A questão é que ninguém sabe o que ele estava pensando. Mas correta, Ariane, logo você vai estar pregando em nome de Jesus. Vai estar pregando. Tem bons conceitos sobre a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vamos parar por aqui, irmãos, porque o tempo estourou. Que maravilha. Passou tão rápido que nós nem vimos, né? Passou rápido. Vamos parar por aqui. 2 Crônicas 29, versículo, me falha a memória. Nós estamos nos sacerdotes e levitas na reparação. Nós estamos reparando a adoração a Deus. Amém, queridos? Estamos reparando a adoração a Deus. Nós temos que entender que adorar a Deus, louvado seja Deus, é um ato que não se explica. É um ato que tem que ter reverência total. Louvado seja Deus. E nós vamos, muita coisa. Eu li aqui a reparação em geral. Você pode ler na sua casa, você pode ler. Pode pegar alguns detalhes da reparação. Capítulo 29. Crônicas. E não é só 2 Crônicas que fala sobre o evento, não. Isaías 36, 37 e 38, os capítulos também falam sobre a situação. 2 Reis 18, 13 também fala sobre a situação do rei Ezequias. Mas que trata especificamente da restauração é o capítulo 29 de 2 Crônicas. Eu quero louvar a Deus por sua vida, por sua valorosa presença neste lugar. Vamos nos colocar de pé.
Restou alguma dúvida? Deixa para quinta-feira. Amém? Louvado seja Deus. Se tiver dúvida, traga na próxima quinta-feira. Nós vamos continuar no assunto da reparação do culto ao Senhor. Vamos orar? Antes de orar, vamos dar os avisos melhor. Amém? Louvado seja Deus. Amém, crianças? Amanhã, das 8 às 9, oração e consagração, sexta-feira. Louvado seja Deus. No sábado, às 19 horas, encontro de vasos. Amanhã a campanha lá na casa da irmã Mariane. Foi cancelada da segunda-feira para sexta-feira, então a campanha lá na casa da irmã Mariane, o encerramento da campanha às 19h30. Aqueles que puderem, pedem. No sábado, às 14 horas, ensaio com as crianças, 2 horas da tarde, ensaio com as crianças. Louvado seja Deus. Com jovens, no sábado, às 18 horas. Jovens do povo livre.